Dois, um. Bom dia, galera maravilhosa, todos que fazem parte aqui do nosso canal do YouTuber. Vamos começar com a nossa aula hoje, dando início à aula de literatura, tá certo, pessoal? Então, hoje vamos dar início à literatura, até porque tem muitos alunos que ainda não sabem o que é literatura, nem tampouco qual o seu significado. Então, para dar início a um conhecimento literário, não é? De artes literárias, né, como também de escolas literárias, é importantíssimo saber o que é literatura. Então vamos lá a esse tópico e essa situação aqui muito importante para vocês. Pois bem, literatura, lógico, com palavras, né? Sua definição especifica depende de questões diversas, né? Tais quais de ordem social, histórica, cultural e etc. Então, a literatura ela baseia-se não só na questão das palavras, da estética das palavras, tá certo? Ela também se baseia na questão social, histórica e cultural. Por isso, é muito importante conhecer de história, tá certo? Conhecer de conhecimentos históricos para entender literatura. Tem muitos alunos meus de cursinhos que dizem que odeiam literatura. Mas por quê? Pela falta de leitura, tá certo? Pela falta de compreensão e de conhecimento histórico, tá certo? Então tem que ter conhecimento histórico para entender literatura, tá certo? Além da sua estética nas palavras. Mas vamos dar continuidade ao nosso slide. Dando continuidade, vamos observar aqui o que vamos discutir agora, né? Não é isso? Nos tópicos de hoje, né? Nos tópicos da literatura. Pois bem, como está aqui no slide, e vou ter essa opção de ler para vocês, fique atentos à minha leitura. Olha lá. A literatura está presente em todas as civilizações, das mais antigas tribos até no cotidiano das grandes cidades contemporâneas nos dias de hoje, tá certo? Na nossa contemporaneidade. Seja nos livros, não é? Aqueles livros clássicos, seja nos muros das capitais, manifestações verbais, podem ser consideradas expressões literárias, lógico, onde há pensamento, onde há beleza estética, sentimento, não é isso? Profundidade de sentimentos humanos, há literatura. Mas afinal, o que é literatura? Para que serve o texto literário, não é? O que é a história da literatura? Ou ainda, o que e quais são os chamados gêneros literários? É aí que nós vamos estudar agora, trabalhar para vocês, para dar começo e início à literatura. Saber, não é isso? Qual é a verdadeira história da literatura, tá certo? Saber o que é a literatura de fato e os seus gêneros literários. Muito importante essa concepção de gêneros literários. Vamos lá. Vamos buscar a estes gêneros literários, certo? Vamos lá. Gêneros literários. Especificidades. Quais são? Existem diversos tipos de produções literárias, tais quais os romances, poemas, contos, tragédias, comédias e etc. E para melhorar compreendê-los, os estudos linguísticos e literários organizaram essas produções em grupos, pessoal, os chamados gêneros literários. Repetindo, os chamados gêneros literários. Por definição, gêneros literários podem ser compreendidos como conjuntos de textos da literatura, classificados segundo suas especificidades, como eu falei para vocês, tá certo? Vamos nessas especificidades. Próximo slide para vocês. Fiquem atentos. Primeiro gênero literário, não é isso? Primeiro gênero literário, chamado gênero lírico. Ora, que gênero é esse, certo? Da lira, né? Da parte lírica, não é? A parte lírica muito, muito importante. Assim chamada, né? A lírica pode ser uma produção literária acompanhada por instrumentos musicais. Olha lá, o que eu falei para vocês, né? Do eu lírico, não é? Do poeta que canta, não é?
canta com sua lira. Então, esses instrumentos musicais gregos, das quais a lira pode ser de modo genérico, comparada com o que hoje conhecemos como poesia, foi o que eu falei antes. Entretanto, para ser mais específico, é possível dizer que os poemas líricos seriam aqueles que expressavam sentimentos e apresentavam uma visão particular da existência. Uma das poetas líricas mais conhecidas é Safo de Lesbos. Veja a seguir um fragmento do poema dela. Ora, pessoal, antes de lermos aqui esse poema de Safo de Lesbos, eu queria dizer a vocês que o poema lírico ele trabalha muito a concepção não só do poema cantado, tá certo? Mas do eu lírico, tá certo? O eu poeta, tá certo? O eu que retrata o seu sentimento, né? A sua poesia romântica. Então, a lírica, né? Dos gêneros textuais, literários, muito importante para a compreensão poética. Então, vamos aqui perceber a percepção lírica, não é? Dessa autora aqui. Olha só no fragmento aqui, poético. Diz assim: o amor agita meu espírito, como se fosse vendaval, e a desabar sobre os carvalhos. Vou repetir esse fragmento lírico para vocês. O amor agita o meu espírito, como se fosse um vendaval, a desabar sobre os carvalhos. Então percebam que a autora, não é? Nessa poesia lírica, ela usa muito o verso lírico, não é? A questão das rimas, a questão não só das rimas, mas do eu poético, tá certo? O eu cantado, não é? Isso é muito, mas muito salutar para a área lírica, tá certo? Para o gênero lírico. Continuando, vamos ao próximo gênero. Vamos ao épico. Gênero épico. Que gênero é esse? O que consiste a ele? Esse gênero poético, pessoal, esse gênero épico, não é? Eu posso até dizer que é um gênero que não se usa mais hoje, não é? Muitos países, principalmente países hoje modernos, não estão usando mais os gêneros épicos, como também alguns autores. Mas por quê? Vamos prestar atenção. Por que esse gênero épico não é mais usado na nossa literatura, mas como também nos contextos literários? Vamos lá. A épica ou epopeia pode ser definida como sendo um gênero narrativo, não é? Que gênero narrativo é esse, não é? Um gênero narrativo clássico, no qual os grandes feitos de um povo são cantados. Perceberam? Então, hoje, em muitos países, você não vê em países mostrando os feitos de um povo, de uma luta, né? de um feito grandioso, não é? Só os Estados Unidos hoje é que tem essa história, né? Da Liga da Justiça, né? Aí é outra história, mas tem a ver com o lado de epopeia, né? De épico, algo épico, né? Não há, em tese, nos textos épicos, visões particulares da existência, mas sim uma perspectiva geral na nação como um todo. Algumas das epopeias gregas mais conhecidas são Ilíada e Odisseia, cuja autoria é o quê? Ela é declarada a Homero, né? O grande Homero. Então, há também epopeias posteriores ao período... Que período é esse? Período clássico. Que, embora altere algumas características do gênero, preservam e também trabalham, certo? Os codinomes, né? As formas das nomenclaturas de texto épico. Alguns deles são a Divina Comédia, né? De Dante, né? Dante Alighieri, e os Lusíadas, de Luís de Camões. Veja a seguir os primeiros versos do poema épico português. Lembrando, pessoal, que épico tem a ver com os feitos, né? Os feitos nobres das nações, dos países, né? Dos seus guerreiros, né? É uma epopeia cantada de um povo vencedor, né? De um povo que luta, que tem, acima de tudo, o seu feito nobre de luta, de guerra, como também de vitória, tá certo? Então vamos ver aqui
uns fragmentos de Luiz Vaz de Camões. Vamos lá. De Lusíadas, tá certo? Os Lusíadas. As armas e os barões assinalados que do ocidente, praia lusitana, por mares nunca se antes navegados. Esse fragmento, ele tem um valor muito grande na epopeia portuguesa, certo? Quando Camões começou a trabalhar esses versos, não é? Essa linda obra pelo feito dos portugueses nos descobrimentos, não é? Que eles fizeram nas Américas, não é? Na África. Então, Camões tinha esse lado epopeico, não é? Épico da época. Entenderam a visão do gênero épico? Vamos continuar aqui com o próximo slide. Gênero dramático. O que concerne esse gênero dramático? Subdividido por Aristóteles em tragédias e comédias. É aquele tipo de texto literário criado para ser encenado, ou seja, para transformar-se em uma peça de teatro. Ok? Híbrido. Entenderam a palavra híbrida? Tá certo? Trabalhamos muito isso na internet agora, nas nossas aulas híbridas, tá certo? Híbrido dos contextos, tá certo? Híbrido entre a literatura e as artes cênicas. Entenderam? Literatura, um contexto. Arte cênica, outro contexto. O gênero dramático sempre acompanhou a história da humanidade, desde as encenações ritualísticas, tribais e religiosas, até o teatro contemporâneo. Uma das peças mais famosas da Grécia Antiga é Édipo Rei, de Sófocles, certo? Édipo Rei. Você deve saber aqui esse gênero dramático, não é isso? Essa narrativa dramática de Édipo Rei. Eu ainda vou passar uns fragmentos para vocês lá na frente, quando se tornar a coisa mais assim, não é? Envolvente com a literatura, subdividida, aí eu vou trabalhar com vocês as questões desse gênero, certo? De Édipo Rei. Mas tem uma para vocês ficarem atentos aí ao gênero dramático nosso, aqui do Nordeste, do Brasil, que foi uma das narrações mais bem trabalhadas nos filmes, tá certo? Quem aqui não conheceu ou já deixou de ver ou já viu O Alto da Compadecida, não é? De Ariano Suassuna. O Alto da Compadecida é um grande gênero dramático, tá certo? Que ele trabalha, tem a sua subdivisão em cenas, tá certo? Em peças teatrais, que retrata todo o lado religioso, o lado da fome, tá certo? Da exclusão social e tudo mais. Então, esse gênero dramático é trabalhado nessas peças e nessa peça de encenação do Alto da Compadecida, tá certo? Continuando, próximo slide. Gêneros literários modernos, não é? Quais são os modernos hoje, não é? Com o passar dos anos, novos gêneros foram sendo criados e reproduzidos na literatura. Hoje, diversos novos tipos literários circulam nas livrarias, não é? Em todo o acervo, não é? De livros. E a divisão de Aristóteles já não consegue abarcar, não é? Toda a complexidade atual. Alguns desses novos gêneros são. Quais são? Vamos observar aqui os novos gêneros literários, tá certo? Para vocês entenderem que a literatura ela é abundante, tá certo? Ela tem suas variações, tá bom? Seus contextos e, acima de tudo, suas subdivisões, não é? Ela é muito, mas muito ativa nesse entendimento. Vamos aos gêneros literários modernos. Vamos lá. Quais são os modernos hoje? Romance. Olha lá. Romance. Gênero literário moderno. Romance. Narrativas longas com vários conflitos e uma complexidade de rede de personagens. Novela também. Narrativa de tamanho mediano, não é? Ou mediana, com poucos, não é? Com poucas lutas. Conto. Narrativa de curta, não é? Também. Além do conto, temos a crônica, o poema, a canção, não é? O drama histórico, o teatro de vanguarda. Olha o teatro de vanguarda aí, tá certo?
obras produzidas sob a influência das vanguardas europeias no século XX. Então, pessoal, esses são os gêneros literários modernos que vocês têm que ficar atentos. Lógico, aqui tem algumas concepções, características, que eu peço que para vocês depois dê um time aí, tá certo, no slide, para ler direitinho, para que nossa aula não seja tão longa, tá certo? Porque tem muitos slides ainda para ser trabalhados. Mas um dos, eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó, desse gênero literário moderno, que é o poema, que é um texto escrito em verso, que apresentam visões particulares sobre si, a existência ou a própria linguagem, tá certo? A canção, gênero híbrido entre a literatura e a música. Lembrando que híbrido são dois contextos, duas formas diferentes de ser, ok? Dando continuidade, vamos lá. Vamos à definição de literatura agora. Vamos definir o que é literatura. Já que trabalhamos primeiro o gênero, isso para conhecer a literatura por seus gêneros, certo? E agora, definição de literatura. Pois bem, a definição mais antiga, comumente usada pelos teóricos da literatura, é aquela construída por Aristóteles. Mais uma vez, Aristóteles, grande filósofo grego. O que é que ele diz? Para o pensador grego, a literatura seria uma imitação ou representação da realidade, mediante as palavras. Na época, o filósofo ainda dividiu a literatura em 3 categorias, ou gêneros. Ao que eu falei dos gêneros passados, tá certo? No slide passado. Por isso foi importante trabalhar primeiro os gêneros. Quais são os gêneros? O lírico, o épico e o dramático, o qual eu falei. Atualmente, definir literatura parece não ser tarefa tão simples. Isso porque, a depender da civilização em que é escrita ou ainda da época da produção, uma obra pode ou não ser considerada literária. Então, perceberam? Uma nação que tem uma boa leitura, tá certo? Que tem ótimos leitores, que tem pessoas que gostam de ler, onde o governo federal, onde o poder político de uma nação valoriza a literatura, o estudo, a educação, essa é uma nação rica em literatura. Tá certo? Perceberam aqui o que foi que relatou o slide? Que uma nação, um país onde há uma grande literatura, ela tem a dependência do seu conhecimento. Então, a literatura depende de cada país, de cada civilização, de cada conhecimento, certo? Então, o nosso país precisa de muitos leitores, de muita leitura e de muito investimento em educação. Ainda falta muito ainda. Mas estamos andando no caminho certo, graças a Deus. Vamos lá. Próximo slide. Literatura. Também definição dela, dando continuidade à sua definição. De todo modo, é possível dizer que a literatura é toda manifestação de linguagens ou de linguagem, que tem como uma das finalidades a expressão estética. Olha a expressão estética, tá certo? A beleza da poesia, do falar literário, tá certo? Da linguagem literária. Ou seja, é literatura um discurso que não pretende apenas comunicar algo. Não só informar, certo? Que é a linguagem denotativa. Aqui é diferente. Aqui é a linguagem conotativa, certo? Mas também construir um dizer que seja belo ou envolvente em um nível sensível e humanamente profundo. É que eu falei a vocês agora sobre a situação da conotação. Literatura não é só informação, não. Não é só notícia, não. Isso não é literatura. Literatura é uma arte envolvente, com um nível sensível, de um teor humanamente profundo. Tá certo? Ok? Então, isso é literatura. Fiquem atentos aí. Próximo slide. Dando continuidade. Função. Quais são as funções da literatura? Vamos lá perceber quais são. A literatura não tem uma função absoluta e definitiva. Não, ela não tem uma função absoluta e definitiva. Lógico que não. Na verdade, em cada leitor, a literatura relaciona-se de um jeito diferente. Ou seja, cada leitura tem seu pensamento e a sua forma de ser diferente. Nós temos pensamentos diferentes. Por isso que é belo o ser humano, pela sua diferença. Ok?
Então, a literatura relaciona-se de um jeito diferente, como eu falei. Para alguns, ler um poema pode ser uma maneira de entender os próprios sentimentos. Para os outros, um romance pode funcionar como um modo de conhecer um mundo diferente do seu. Há aqueles que podem encontrar filosofias, não é isso? De vida em um texto literário. Lógico que há. Outros ainda encontram uma forma profunda de pensar a sociedade e a política lendo livros da literatura. Perceber o quanto é importante ler, entender literatura e se aprofundar nela. Um país literato é um país profundo de conhecimento. Nunca esqueçam disso. Tá certo, galera? Continuando aqui. Vamos ao próximo slide. Construção dessa função literária. Onde há que ter esse entendimento de construção nas funções literárias? Ora, não há, portanto, como dizer que a função literária, não obstante, é possível dizer que ela tem um papel fundamental na construção do homem, enquanto sujeito cidadão. Por meio do texto literário, é possível compreender a si mesmo e as diversas dinâmicas sociais do mundo. Literatura, portanto, é muito importante, tá certo? Não é algo como um livro velho, como muitos pensam. A literatura é como se fosse um livro velho de história, né? Que só fala de poema. Não, não é isso não. É muito importante conhecer a literatura, tá certo? Suas funções, gêneros e suas artes literárias. Vamos à história da literatura, né? Continuando a ela. A história da literatura pode ser definida como uma ciência. Olha lá, vou repetir, viu? A história da literatura pode ser definida como uma ciência que estuda a produção literária de um povo sob um viés cronológico. Sob um viés cronológico. Isso é muito importante, viu, pessoal? Quando se estudam diversos autores do passado, em alguma medida percebe-se certa correlação entre os dizeres de cada escritor, construindo-se movimentos de escolas ou escolas literárias no Brasil. A história da literatura é dividida da seguinte forma. Então, como vocês perceberam, é importantíssimo entender não só a literatura, mas as suas escolas literárias, o seu passado, tá certo? O seu viés cronológico e a ciência dela. Por que se estuda tanto literatura e a forma de vida dos poetas, os seus movimentos literários e o contexto social da época? Para ter liberdade de conhecimento não só com a literatura, mas com a poesia, com a política e com o fator social da nossa nação. Ok, galera? Continuando. Vamos lá. Tá lindo aqui nossa aula porque tá correndo um ventinho aqui solto aqui na minha casa, tá certo? Aqui, o vento aqui, quando bate, fica assobiando, certo? Por falar nisso, é assobiar ou assoviar? Olha lá. Estão ouvindo? É assobiar ou assoviar? Vamos aprender isso nas palavras variáveis, tá bom? Vamos lá. Divisões das nossas estéticas literárias, tá certo? Nossas divisões voltadas para nossas escolas literárias. Muito importante essas divisões. Lembrando, pessoal, que essa divisão particular é uma divisão da escola literária brasileira, tá certo? Depois vou trabalhar com vocês, lógico, o início da literatura portuguesa. Muito importante entender a literatura portuguesa, tá certo? Mas aqui, como estamos entrando na introdução da literatura brasileira, vamos às definições e divisões dessas escolas literárias. Primeiro, quinhentismo. Quinhentismo, o que é isso? Literatura produzida nos movimentos anos do descobrimento do Brasil, por volta do século XVI. É dividido em literatura de informação e de catequese, acompanhada do barroco, obras produzidas por volta do século XVII. Sobre o quê? Sob influência do barroco também, do barroco europeu. Arcadismo, com manifestações líricas. Olha o lirismo aqui agora. Lembram? Música, poema, o eu lírico, o eu cantado, tá certo? Através de poemas. Vamos lá, o arcadismo. Com manifestações líricas, satíricas e épicas.
Esse movimento ocorreu durante parte de... Qual a parte? Do ouro, não é? Do ciclo do ouro no Brasil, no século XVIII. Esse arcadismo, vocês vão ficar maravilhados com a aula que eu vou trabalhar com vocês, viu? Muitas coisas lindas voltadas para a parte lírica. E o vento aqui está, né? É como se fosse o tempo e o vento. Olha aqui, concepção literária. Outras divisões aqui das escolas literárias. Romantismo, certo? Movimento literário das primeiras décadas do século XIX. Foi fundador de várias bases da nossa identidade nacional. Como quais autores? Como quais? Gonçalves Dias, né? José de Alencar, olha, falando da Indiana, não é? José de Alencar, ok? Gonçalves Dias, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Os pássaros que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Olha que coisa linda. Isso é romantismo, tá certo? Aí vamos aprender aqui quais são os romantismos, tá certo? Nacionais, né? Romantismo que veio com essa escola para o Brasil, né? E as suas concepções urbanas e rurais e nacionais. Realismo e naturalismo, em oposição ao romantismo, o realismo e o naturalismo ocorreram nos anos finais do século XIX e tiveram como principais expoentes Machado de Assis e Aloísio Azevedo, respectivamente. Simbolismo, movimento poético de revolução nos signos linguísticos e nas percepções sobre o sujeito. O simbolismo ocorreu no final do século XIX. Continuando, as nossas escolas literárias. Vamos lá. Parnasianismo, escola literária que busca atingir qual belo? O belo clássico, por meio do apurado trabalho formal dos poemas comparados a ourives. Vamos aqui entender a beleza da palavra, tá certo? Na sua arte, na sua beleza. Pré-modernismo. O pré-modernismo, embora não seja exatamente um movimento literário, esse período histórico teve autores fundamentais como Monteiro Lobato, Lima Barreto, Euclides da Cunha, José Lins do Rego. Modernismo, movimento fundado em 1922, durante a Semana da Arte Moderna. Vamos trabalhar com vocês aqui o que é a Semana da Arte Moderna. É considerado o marco inicial da literatura brasileira do século XX, ok? Dando continuidade, a literatura contemporânea. Que literatura é essa? A literatura contemporânea é considerada a literatura brasileira. Toda manifestação literária produzida após os anos de 1945 no Brasil. Ok, pessoal? E para terminar aqui, eu queria dizer aos meus queridos alunos e alunas, tá certo? Uma meditação que é de Machado de Assis, não é? E para vocês entenderem, Machado de Assis, um poeta maravilhoso na sua escola literária, vamos entender e buscar em outras aulas literárias que escola pertence a Machado de Assis, tá certo? Se é realismo, se é simbolismo, tá certo? Se é modernismo, né? Se é uma... Vocês vão entender comigo qual é a escola de Machado de Assis. Eu acho que já dei uma palhinha, já dei uma dica aí, tá certo? Na área, não é? Das descrições realistas. Mas vamos lá. Preste atenção aqui na nossa meditação. Vamos lá. Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinho. Há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. Machado de Assis, tá certo? Essa é a meditação para vocês entenderem que uns sofrem por ter tudo na vida, não é isso? E nunca souberam o que é sofrimento nem dor. E por isso caem rápidos. Cuidado, pessoal. Temos que passar por situações difíceis. Temos, às vezes não. Mas se passarmos, que possamos passar com vigor, com alegria, com força, com dedicação e com fortaleza de poder passar para não cair no primeiro embate, no primeiro obstáculo, tá certo? Passando por esse primeiro obstáculo, embates na vida,
vocês vão ver o quanto vai ser lindo saber que o mundo depois dos espinhos tem rosas, tá certo? Não só ter só rosas na vida, mas saber que depois dela também há espinhos, tá certo? Então a vida não é só alegria não, viu? Como também a vida não é só tristeza, tá certo? Tem poemas que vão trabalhar sobre isso, tá certo? Sobre a tristeza e a alegria, tá certo? Não há mal que dure, não é? Nem felicidade e nem alegria que seja para sempre. Então, uma coisa puxa a outra, depende do seu contexto de vida, tá certo? Aqui quem vos fala é o professor José Ailton Martins, do canal do youtuber o Profitaon. Ailton está on. Inscrevam-se aqui no canal, dê um like, tá certo? Toque no sino e vamos às nossas próximas aulas. Agora que é aula, tá certo? Além de dicas, aulas de português, literatura, redação, sociologia, filosofia e, por que não dizer, conhecimentos jurídicos. Fique atentos, porque agora é que é aula. É a saga da língua portuguesa, é a saga da área de humanas. Até mais e a próxima aula estarei com vocês aqui nesse canal. Até mais, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite e, por que não dizer, boa madrugada. Tchau, galera. Fique com Deus.